Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre guerras, mas calma. O objetivo aqui é mostrar o lado curioso, bizarro e insano que os livros de história não te contaram. Preparem-se para conhecer os casos mais inacreditáveis de conflitos ao redor do mundo. Guerras que duraram minutos, animais heróis de guerra, batalhas por causa de um balde. Então já pega o seu café, se acomoda porque hoje você vai conhecer 10 curiosidades incríveis sobre guerras ao redor do mundo. Se prepare, algumas vão te chocar. Você sabia que a guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos? Aconteceu em 1896, entre o Reino Unido e Zanzibar. O sultão morreu e seu primo Khalid bin Bargash assumiu o poder sem consultar os ingleses. Os britânicos mandaram um ultimato, ou Khalid abdicava do trono, ou a coisa ia ficar preta. Khalid mandou os britânicos para aquele lugar. Em 27 de agosto de 1896, às 9 da manhã, os navios de guerra britânicos abriram fogo contra o Palácio Real de Zanzibar. Em 38 minutos a guerra estava acabada. Tiveram mais de 500 baixas do lado de Zanzibar e apenas um ferido leve do lado britânico. Prepare-se para conhecer os heróis de guerra mais improváveis da história, os animais. Durante as grandes guerras, gatos, cachorros, pombos e até ursos foram recrutados para o campo de batalha. Os cães eram mensageiros, farejavam bombas e encontravam soldados feridos. Pombos-correio, como Cherami, salvaram vidas na Primeira Guerra Mundial. Gatos caçavam ratos nos navios e até um urso chamado Wojtek foi alistado no exército polonês, carregando munição e animando os soldados. Em 1859, Estados Unidos e Grã-Bretanha quase se enfrentaram por causa de um porco. A treta começou na ilha de San Juan, um território disputado pelos dois países. Um porco britânico invadiu a horta de um fazendeiro americano, que, irritado, sacou sua espingarda e, pau! Deu fim na aventura do porco, iniciando uma crise diplomática. Os britânicos exigiram justiça. Os americanos argumentaram legítima defesa. A tensão aumentou e ambos os lados enviaram tropas para a ilha. Felizmente, a diplomacia prevaleceu. Nenhum tiro foi disparado, e após meses de negociações, a ilha ficou com os Estados Unidos. O porco entrou para a história como o único morto em uma guerra que nunca aconteceu de verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram o Ghost Army, uma unidade secreta composta por artistas, designers e engenheiros de som. Sua missão? Enganar os nazistas. Eles construíam tanques infláveis, simulavam acampamentos falsos e usavam mensagens de rádio falsas para confundir os alemães. O Ghost Army operou em diversas frentes de batalha, sempre desviando a atenção dos inimigos e salvando a pele dos soldados aliados. Seus feitos foram mantidos em segredo por décadas. Conheça Alvin York, o Rambo da vida real. Na Primeira Guerra Mundial, York, um soldado americano, capturou 132 soldados alemães sozinho. Durante a ofensiva de Argonne, York e seu pelotão foram atacados por uma metralhadora alemã. Seus companheiros foram abatidos, e York se viu sozinho contra uma posição inimiga fortificada. Usando sua pontaria certeira, ele abatia um inimigo atrás do outro. No fim da batalha, York havia matado 25 soldados inimigos e capturado outros 132. Ele recebeu a Medalha de Honra do Congresso americano. A guerra mais longa da história durou mais de 3 séculos e não teve nenhuma batalha. Essa é a história da Guerra do Balde, entre as cidades italianas de Módena e Bolonha. Tudo começou em 1325, quando soldados de Módena roubaram um balde de um poço em Bolonha. O roubo foi considerado uma ofensa gravíssima, e Bolonha declarou guerra a Modena. Na prática, a guerra se resumiu a algumas escaramuças e muita burocracia. O conflito foi oficialmente encerrado em 1986, quando um historiador descobriu o Tratado de Paz esquecido em um arquivo. Modena, a vencedora da guerra, ainda exibe o famoso balde como um troféu em um museu da cidade. A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios da história,
E o dia D, 6 de junho de 1944, marcou um dos dias mais sangrentos da guerra. Mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França, dando início à libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. A Operação Overlord foi a maior invasão marítima da história, mas a vitória não veio sem um preço alto a pagar. Os soldados aliados enfrentaram uma resistência feroz dos alemães. Estima-se que mais de 10 mil soldados aliados morreram, ficaram feridos ou desapareceram no dia D. Apesar das perdas, o dia D foi um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, mas nenhum exército chegou perto do tamanho e da força da máquina de guerra soviética. Durante a Grande Guerra Patriótica, a União Soviética mobilizou mais de 34 milhões de cidadãos para lutar contra a invasão nazista. Esses milhões de soldados lutaram em todos os frontes, enfrentando o frio, a fome e a fúria da máquina de guerra nazista. A guerra foi brutal para os soviéticos, com milhões de soldados e civis mortos. A determinação do povo soviético e a capacidade industrial do país foram cruciais para a vitória final sobre a Alemanha nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o espírito samurai ainda ardia no coração de muitos soldados japoneses, incluindo o general Tadamichi Kuribayashi. Kuribayashi ficou conhecido por sua liderança na Batalha de Iwo Jima. Ele acreditava no Código Bushido, o código de conduta dos samurais. Mesmo diante da superioridade militar americana, Kuribayashi liderou seus homens com bravura e determinação, utilizando táticas de guerrilha e fortificações subterrâneas. A Batalha de Iwo Jima se tornou um símbolo da ferocidade da guerra no Pacífico. Kuribayashi morreu liderando seus homens, um verdadeiro samurai até o fim. A história de Hiroo Onoda é inacreditável. Um soldado japonês perdido em uma ilha nas Filipinas lutou sozinho por quase 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, sem saber que o conflito havia terminado. Onoda era um oficial da inteligência japonesa que recebeu ordens de resistir a uma possível invasão americana nas Filipinas. Ele e seus companheiros se esconderam nas selvas da ilha de Lubang. Por quase 3 décadas, Onoda sobreviveu na selva, alimentando-se de frutas e animais selvagens. Ele se tornou uma lenda local, o fantasma da ilha de Lubang. Somente em 1974, quando seu antigo comandante viajou até Lubang e ordenou sua rendição, Onoda finalmente depôs as armas. Ele retornou ao Japão como um herói. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Deu pra ver que a história das guerras é cheia de surpresas, bizarrices e heróis improváveis, né? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu pela companhia, galera. Um abraço do nome do Criador e até a próxima.